Hoje o assunto é confissão. Quero convidar você que trouxe a Bíblia para você pegar aí primeira carta de São João, lá no finalzinho da nossa palavra. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Misericórdia. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Ela diz assim: se confessares os nossos pecados, se confessemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar dos pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se reconhecemos, se confessemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar dos pecados e para nos purificar da nossa iniquidade, da nossa injustiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a confissão, como todos nós sabemos, é uma reconciliação com Deus, certo? E por muito tempo, eu fiquei sem me confessar. Eu fiquei mais ou menos uns 9 anos sem me confessar, porque eu vivia uma vida em pecado, né? Eu vivia com outra pessoa, um relacionamento fora do casamento. E eu tinha medo, eu tinha vergonha de tudo aquilo. E quando eu comecei, no início da minha conversão, eu fui fazer uma confissão. Mas eu tinha sempre aquilo no meu coração: será que a minha confissão está sendo válida? Será que eu estou sabendo me confessar? Alguém já pensou isso alguma vez? Alguém já saiu do confessionário pensando assim: mas será mesmo que eu fui perdoado? Será mesmo que eu soube fazer a minha confissão certa? Deus seja louvado, então, né? Não sou a única. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu não posso deixar de falar para vocês. Mas uma coisa que vem ao meu coração é que eu quero dizer para vocês que quando nós cometemos um pecado, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, certo? Mas quando nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, nós não deixamos de ouvir a voz de Deus. Vocês sabiam disso? Há um tempo atrás, eu cometi um pecado grave e eu pensava assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso me confessar, mas eu tenho vergonha de chegar lá para o padre, depois de uma caminhada, e dizer assim: padre, eu pequei. E eu cometi esse pecado. E aí, com tudo isso que vinha assim no meu coração, eu perguntava assim para Deus: mas será que o Senhor vai falar comigo? Será que eu vou conseguir conversar com o Senhor, ouvir a tua voz? Não, mas se a gente rompe o relacionamento, eu não vou estar ouvindo a voz. Mas Deus é misericórdia. E vinha um monte de coisas na minha cabeça. E aí eu fui na missa, fiz a minha comunhão espiritual e pela graça de Deus, Deus falava comigo. Ele disse assim: lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de mim. Eles se esconderam de Deus. Mas o que eles fizeram quando eles se esconderam? Eles ouviam os passos de Deus. E Deus chamou Adão e Eva: cadê ele? Cadê vocês? Então eles escutavam a voz de Deus. E quando Deus falou: por que vocês se esconderam? Eles ouviram isso. Então, quando nós cometemos um pecado, nós continuamos ouvindo a voz de Deus, apesar de que o demônio está do outro lado também falando, te acusando do pecado que você cometeu. E isso estava acontecendo comigo. E aí muitas questões vieram.
Mas agora, eu vou lá, vou conversar com o padre, eu preciso contar. Mas a vergonha, mas o receio, será que eu vou ser perdoada? Será que muitas questões vieram? Até que a graça de Deus, a misericórdia de Deus me resgatou e me levou até o confessionário. E lá eu confessei. Com vergonha? Sim. Coloquei a vergonha e sim, vamos junto. Quando eu estava no Mato Grosso também aconteceu isso. Uma comunhão espiritual. Eu estava longe da comunidade, eu estava vivendo no pecado, estava vivendo com uma pessoa e eu precisava da nulidade do meu casamento. Estava encaminhado e demorava muito, e estava demorando muito. E um dia eu fui na missa, me ajoelhei na comunhão espiritual e disse: Senhor, me dá a graça, porque eu quero te encontrar na Eucaristia. Mas eu sei que no pecado eu não posso te encontrar. E Jesus falava assim para mim: enquanto você estiver no pecado, eu não posso te dar graça. Quando eu saí do pecado, voltei para Campos Novos, renunciei à minha vida e à minha história, Deus me deu a graça e não deu 30 dias. Então, Deus fala quando nós pecamos, Deus fala, a nossa própria consciência nos acusa. Mas nós não somos dignos de receber a graça de Deus. Por muita misericórdia, Deus vai derramando a graça. Mas se nós tivermos com o coração puro, purificado na confissão, a graça é abundante em nós. Deus derrama, Deus abunda a graça. Amém? Então hoje, essas questões, será que eu estou fazendo uma boa confissão? Será que eu sei me confessar? Hoje, em nome de Deus, isso tudo vai acabar. Amém? Então nós vamos conhecer um pouco disso tudo. E eu quero dizer para vocês assim, alguns pontos que nós temos dificuldade e que nós enfrentamos para fazer uma boa confissão. O primeiro ponto é o medo. Esse medo de não saber confessar, esse medo de levar até o padre o nosso pecado, esse medo de achar que a nossa confissão não é válida, tudo isso vai nos paralisando, vai nos impedindo de ir até o confessionário e de confessar o nosso pecado. A vergonha de ter cometido aquele pecado. O que o padre vai pensar? Vocês já tiveram essa impressão, principalmente quem tem o hábito de confessar antes da missa? Vocês não tiveram essa impressão? Ir lá, confessar, chegar apurado, em cima do laço, mas eu preciso me encontrar com Jesus na Eucaristia. Eu vou me confessar. Eu vou lá, padre, pequei, blá, 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 blá. Quando o padre ergue a rocha, que ele olha para todo mundo, ele enxerga a alma da Nancy. Foi você. Vocês não têm essa imaginação, essa impressão? Pois bem, o padre, com a graça de Deus, ele esquece dos nossos pecados. Ele é a persona Christi, ele é a pessoa de Cristo. E ele é o próprio Jesus, ali no sacramento da confissão. Então ele não está ali para nos condenar. Ele não está ali para nos julgar. Ele está ali para nos absolver dos nossos pecados. Olha que preciosidade que nós temos. E nós vivemos um tempo de quaresma, um tempo propício para isso. Então, lembrar sempre, o Padre é a pessoa de Cristo. Ele não vai nos julgar. Ele não vai nos olhar e enxergar os nossos pecados. Ele vai nos olhar como filho e filha amada de Deus. Amém? Quando nós perdemos o medo de confessar? Quando será? Vocês já pararam para pensar? Quando que eu vou perder o medo de confessar? Alguém já tem o hábito de confessar semanalmente, mensalmente, ou é só uma vez por ano e deu? Como anda a igreja? Né? Então, nós vamos perder esse medo da confissão quando nós sabermos separar o que é pecado grave e o que é pecado leve. Pecados veniais e os pecados leves. Quando nós tivermos o hábito de confessar. Quando isso se tornar um hábito na nossa vida. Mas não por sem vergonhice, por necessidade, porque os santos, as pessoas justas, elas pecam 7 vezes ao dia. Então imagine
nós pobres pecadores, né? Então nós precisamos ter esse hábito. Nós aqui na comunidade somos chamados para fazer a confissão semanalmente ou cada 15 dias, no máximo uma vez por mês. E isso é uma graça, porque aí você não vai acumulando o pecado. E quando você frequenta a missa, e você vai participar, celebrar a Santa Missa, você encontra com Jesus. E ali a pessoa de Cristo, você vai se cristianizando. Você vai se tornando um pouco de Cristo, porque Cristo está em nós. Tá, alguns passos para nós fazermos uma boa e válida confissão. Saber identificar os pecados. Vocês sabem, vocês lembram lá na catequese, vocês aprenderam, né, o que é pecado grave, o que é pecado leve, o que é mandamento da lei de Deus, o que é preceito da igreja. Vocês lembram dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos? Querem arriscar? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, nono e décimo, Deus seja louvado. Então, já podemos confessar, né, gente? Se nós sabemos os 10 mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 preceitos da igreja, vocês lembram os 5 preceitos da igreja? Então, vamos lá. Participar das missas nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez ao ano. Comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição. Está perto, gente? Para comungar a gente precisa confessar. Então é agora, é a época de quaresma, é a hora, né? Nós estávamos onde? No quarto? Terceiro ou quarto, então? Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. A penitência, né? Que nós precisamos fazer na sexta-feira. Não somente na sexta-feira santa, mas em toda sexta-feira nós somos chamados. Sexta-feira santa é obrigatório pela igreja, né? Uma exigência da igreja. Mas toda sexta-feira nós somos chamados a fazer uma penitência e o jejum de carne, abster-se de carne, então não comer carne. Vocês sabiam disso? Então, o que eu posso oferecer na sexta-feira, que não é sexta-feira santa? Eu posso fazer uma penitência. Mas eu estou com muita vontade de comer um doce. Eu vou renunciar a essa vontade do Senhor e te ofereço como penitência hoje. Não é grandes penitências, não é grandes coisas, mas é aquilo que vai valendo, são as pequenas coisas, né? E não comer carne na sexta-feira. E o último, pagar o dízimo segundo o costume. Então, nós sabemos os 10 mandamentos e os 5 preceitos, aqui é a chave. Tá, Nancy, e agora? Mas se tudo isso está contido, é muita coisa. É tudo grave isso. Se eu cometer, aí tem um segredo. Nem todo pecado que está relacionado aos 10 mandamentos é grave. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu tive a graça numa aula. Por quê? Porque eu pensava assim, roubou é grave, pecado grave. Eu preciso me confessar. Mas aí eu digo para vocês, nem todo roubo é um pecado grave. Por quê? Eu estou lá na minha casa, a Vitória vai lá e se engraça com um copo que eu tenho lá, um copo diferente, e ela resolve levar para casa esse copo. Esse copo não vai fazer diferença na minha vida. Eu posso gostar daquele copo porque é um copo diferente, mas ele não vai fazer, ele não tem um grande valor, ele não vai fazer diferença na minha vida. Diferente se a Milena chegar lá em casa
e levar o notebook, que eu preciso dele para um trabalho, para estudar. Ele tem um grande valor para mim. Não valor em dinheiro somente, mas um valor em utilidade na minha vida. Entenderam? Então, o roubo, ele não deixa de ser pecado quando é um copo. Mas ele se torna grave quando ele vai causar um dano maior. Entenderam? Outro exemplo. Vamos dizer assim. Qual outro exemplo que eu posso dar? Deixa eu lembrar aqui. No domingo. Domingo eu preciso ir na missa, certo? Se eu não for na missa no domingo, é pecado grave? É pecado grave? Nem sempre ele vai ser grave. Por quê? Ele não deixa de ser pecado. Mas se eu não vou à missa, porque lá na minha casa tem um idoso e eu não tenho com quem deixar, por hipótese nenhuma, e eu preciso cuidar daquele idoso, eu estou fazendo uma obra de misericórdia. Então, eu faltei na missa, ele, por misericórdia, ele não se torna um pecado grave. Eu estou indo para a Santa Missa. Alguém sofre um acidente, eu vou socorrer aquela pessoa. Perdi a hora da missa. É pecado grave? Não. Ele não deixa de ser pecado, mas ele não é grave. Eu posso comungar, mas ele não se torna grave. Eu posso comungar cometendo esse pecado nessa condição, mas quando eu for confessar, padre, eu faltei à missa, mas aconteceu isso e isso e isso. É um pecado venial, um pecado leve. Com exceção dos pecados, o 6º e o 9º mandamento, todos os outros pecados têm essa condição. Qual que é o 6º e o 9º mandamento? Não pecar contra a castidade, o 6º. E o 9º, não desejar a mulher do próximo. Todo pecado contra a castidade é pecado grave. Por quê? Porque nós ofendemos diretamente a Deus. O 9º mandamento também, não desejar a mulher do próximo. Então, sempre que você pecar contra o 6º e o 9º mandamento, corra para a confissão. É pecado grave. Lembre-se sempre disso. Quando cometemos os pecados graves, nossa consciência sempre vai acusar. Muitas vezes a nossa consciência acusa antes mesmo de nós cometermos o pecado, né? Você vai cometer o pecado, aparece aquele cri-cri-cri, né? A nossa consciência está acusando. Olha, por quê? Porque o Espírito Santo vem em nosso socorro, ele vem em nosso auxílio. Então, lembre sempre, se você vive uma comunhão com Deus, a hora que você cometer um pecado grave, a tua consciência vai acusar. Ela vai te lembrar. Um outro ponto, exame de consciência. Vocês sabem o que é isso? É examinar a nossa consciência. Para nós fazermos uma boa e válida confissão, é preciso fazer um bom exame de consciência. E o que é esse exame de consciência? É examinar a nossa consciência profundamente. Se eu tenho o hábito de confessar semanalmente, mensalmente, está tudo fresco, está tudo recente em nós. Mas se eu não tenho o hábito de fazer essa confissão, se eu vou confessar uma vez por ano, sente, reze, pegue um caderno e escreva, anote. E procure ter o hábito de confessar, no mínimo, quinzenalmente. De 15 em 15 dias. Porque nós cometemos pecados. É necessário. Tá, Nancy, mas e daí? Se eu fiquei tantos anos sem me confessar,
assim como eu, 9 anos sem me confessar. Quando eu comecei o meu processo de conversão, eu precisei fazer uma confissão geral. Vocês já ouviram falar nisso? O que é uma confissão geral? É você avaliar todo esse tempo, pegar os 10 mandamentos, uma bolinha, e ir mandamento por mandamento. E ir lá, nesse tempo, e pedir a graça. Primeiro você vai ter que rezar e pedir a graça do Espírito Santo. E ir lá, no primeiro mandamento, em todo esse tempo, eu pequei. E anotando, e anotando, e anotando. Nesse tempo, no segundo mandamento. E aí, depois, mais tarde, pra frente, eu vou ajudar vocês como fazer, como levar pro padre esse exame. Você não vai levar uma folha desse tamanho, né? Um caderno lá, nos 9 anos. Porque se um santo peca 7 vezes ao dia, imagine nós em 9 anos. Você vai levar um caderno, né? Então, existe uma síntese que nós podemos fazer. O arrependimento. Eu preciso me arrepender. Mas não me arrepender da boca para fora. Não me arrepender de dizer assim, bah, eu cometi um pecado e se eu vou ter que me confessar porque eu vou para o inferno. Isso não é arrependimento. Eu preciso me arrepender profundamente. E como que isso vem, esse arrependimento? Por graça de Deus. E nesse arrependimento, essa dor ela precisa ser racional. Esse arrependimento ele precisa causar em nós uma dor profunda no nosso coração. De ter crucificado Jesus novamente. Somente quando o nosso arrependimento ele causar uma dor racional em nós, nós nos arrependemos profundamente. Por quê? Porque o nosso arrependimento, a nossa fé, ela não vem de emoções. Eu não posso ir confessar porque eu me arrependi, eu tenho vontade de chorar, porque eu sinto ansiedade, porque isso, porque... Não. Porque eu sinto uma tristeza, a gente vai sentir tristeza sim. A gente vai. Mas eu preciso. Essas emoções fazem parte. Mas não é o que importa para Deus. O arrependimento precisa ser profundo e precisa ser racional, vindo da nossa razão. E como? Tem 4 pontos, 4 características desse arrependimento. Ele precisa ser interno, sobrenatural, sumo e universal. Esse arrependimento, depois de cometido o pecado, precisa ter 4 características: interna, sobrenatural, suma e universal. Interna por quê? Ela significa que essa dor deve partir da nossa alma, do nosso coração. Precisa doer profundamente o nosso coração. Eu ofendi a Deus. E isso precisa vir lá da minha alma. Sobrenatural é algo que vem da graça de Deus. É algo que eu vou reconhecer ao ponto de dizer assim: não, mas eu ofendi a Deus e Deus sofre por isso. Ele deu a vida do filho dele para me salvar. Isso é reconhecer, é sobrenatural por quê? Porque vem a luz da fé em nós. É acreditarmos que nós ofendemos a Deus através do nosso pecado. Amém? Até aqui? Ela é suma por quê? É ter a convicção pela fé que o pecado é pior do que qualquer mal no mundo. E eu preciso dizer para vocês, o pecado, ele é pior do que qualquer doença. O pecado é pior do que qualquer pandemia. Nós vivemos um tempo de pandemia onde todo mundo usava máscara, onde todo mundo usava álcool gel, onde todo mundo cuidava no entrar dentro de casa para tirar calçado, para não ter contato, passava álcool em tudo que comprava. Mas aí eu pergunto,
Será que nós nos preocupamos com o pecado que nós estávamos cometendo e estamos cometendo assim tanto quanto a pandemia? O pecado, ele vem para romper, para destruir. Mas para destruir a nossa alma. E o que é mais importante? É o nosso corpo ou a nossa alma? Muitas vezes as pessoas vão para a academia, tomam remédio para emagrecer, querem ficar bonitas, esbeltas, mas não se preocupam com a doença da alma. O corpo, tudo vai ficar, vai apodrecer, os vermes vão comer. Mas a nossa alma é eterna. E se eu não cuidar da minha alma, eu vou para o fogo que queima e não consome, que é o inferno. A nossa alma, ela é eterna. Por isso que eu preciso buscar Deus. E a confissão é a abertura das portas para a salvação, para a nossa salvação. A confissão é o momento que Deus abre as portas do céu para nos receber. Com a misericórdia infinita que nós vimos ontem no Evangelho, né, do Filho Pródigo. É isso que Deus faz em nós. É isso que Deus faz em cada confissão. É abrir os braços e acolher com a misericórdia infinita dele. O segundo ponto, o último ponto é universal. E o que é isso, Nancy? Esse arrependimento universal. Esse arrependimento universal é que eu preciso me arrepender não só desse pecado que eu cometi agora. Eu vou lá, eu vou confessar, e eu tenho tantos outros pecados, mas eu não quero contar esses pecados porque eu tenho vergonha, e eu só vou contar para o padre esse pecado aqui. Eu separo, eu seleciono o pecado. Não, ele precisa ser universal. O arrependimento precisa ser de todos os pecados cometidos. Todos. Tanto os graves, muito mais os graves, do que os veniais, os leves. Os pecados graves, eles são somente perdoados na confissão. Os pecados leves, nem sempre eu preciso levar até o sacerdote. Sempre quando eu tiver uma oportunidade para confessar, que eu lembrar de todos os pecados leves que eu cometi, eu vou lá e conto para o padre junto com os pecados graves. Mas eu sou absolvida de todo o pecado leve, todo o pecado venial, no ato penitencial da Santa Missa. Eu já sou absolvida e perdoada por Deus. Eu já sou perdoada por Deus, absolvida só na Santa Missa. Eu já sou perdoada por Deus pelo pecado leve que eu cometi no momento que eu me arrependo. Suma, universal, interna, sobrenatural. Ali eu já sou perdoada por Deus. Quando eu me arrependi, eu sou perdoada por Deus. Absolvida no ato penitencial da Santa Missa. Pecados leves, pecados veniais. Amém? Então, eu não posso deixar nenhum pecado grave para trás. Se veio na minha consciência, se eu lembro, mesmo por vergonha, não olhe para o sacerdote. Vá lá. Era bom os confessionários de antigamente, né? Eu não tive a graça de confessar nesses confessionários. Você nem enxergava o padre. Você ia lá, fazia a tua confissão e estava tudo certo, né? Mas agora você vai diante de Jesus. E é uma graça também. É uma graça enxergar o próprio Jesus no sacerdote. Se você olha para o sacerdote e enxerga o próprio Jesus, você não vai ter vergonha. Você não vai ter vergonha. Faça essa experiência. Passe na igreja, olhe para o sacrário e diga: Jesus, agora eu vou te encontrar e eu preciso da tua misericórdia. Você não vai ter vergonha de cometer pecado, de contar para o Pai o pecado. Nesses propósitos, então fechou os 4 pontos, né? Universal, sumo, sobrenatural e interno. Precisa ter um propósito na confissão, para que a nossa confissão ela se torne válida e uma confissão bem feita, precisa ter um propósito. Vocês sabem o que é propósito?
na confissão? Vamos, gente, vocês estão dormindo já? O propósito é quando eu me arrependo, eu vivo tudo isso, fiz exame de consciência, me arrependi em todos esses pontos, né? E eu vou lá e preciso fazer um propósito. Senhor, eu pequei contra a castidade, mas agora eu me arrependo profundamente. E eu quero fazer um compromisso contigo de não cometer esse pecado. Eu sou fraca, eu sou pecadora, o Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas eu quero. E eu me comprometo da seguinte forma, Senhor, a fugir das ocasiões que me levam ao pecado. Ah, mas eu tenho o costume de levar para casa alguma coisa lá no meu trabalho que se torna um pecado grave. E agora? Senhor, eu me comprometo que a partir de hoje eu não levo mais nada, mas precisa ter um propósito e uma forma de ressarcir o que eu levei. O roubo precisa ter esse propósito de alguma forma eu ressarcir o que eu levei. Se eu roubei dinheiro, eu vou devolver. Se eu levei alguma coisa, eu vou devolver. E se eu não consigo devolver, de alguma forma eu vou ressarcir. Ah, mas eu tenho vergonha, como que eu vou chegar lá e vou dizer para Nancy que eu levei o notebook dela? Deixe lá na casa dela para você saber que foi você. Devolva em algum lugar. Ela não precisa saber que foi você. Faça esse propósito. A confissão, ela só se torna válida se houver um propósito. Se houver um profundo arrependimento. Tá, Nancy, mas e daí a minha confissão, ela é nula? Ela é inválida? Se não houver esses pontos que você citou? É inválida. Sinto muito te dizer, eu também descobri isso. Ela é inválida. Quando eu não acredito que eu sou perdoada por Deus, ela também se torna válida. Porque eu estou ofendendo profundamente Deus. Então, olhe, eu já tive que confessar. Padre, eu preciso confessar. Muitas vezes eu achei que eu não fui perdoada. Muitas vezes, Padre, eu saí daqui sem achar que Deus tinha me perdoado. Isso é um pecado grave, porque é um sacrilégio que é uma profanação. Sem um verdadeiro propósito, minha confissão se torna inválida. Lembrem disso. Agora eu quero falar para vocês 5 coisas que devem existir na minha confissão para que ela seja bem feita. Olha aí. Precisa ter o exame de consciência, que nós já falamos, já sabemos o que é, né? A nossa consciência vai apitar quando nós cometemos. Precisa ter a dor de ter ofendido a Deus, que nós também já falamos, que é os 4 pontos: interna, sobrenatural, suma e universal. E a acusação. A nossa confissão, ela precisa ter esse ponto, a acusação. A confissão é um tribunal, mas ela não é um tribunal do mundo, onde o réu vai lá e é acusado e é condenado. A confissão nossa, da Igreja de Jesus Cristo, ela é um tribunal onde o réu vai lá, ele mesmo se acusa e ele sai sempre absolvido. Só depende de nós. Só depende de nós fazermos uma confissão bem feita para nós sermos absolvidos. Porque Deus, ele vai estar sempre ali para nos absolver. Ele sempre quer nos salvar. Então, essa acusação, eu preciso chegar para o padre e dizer: Padre, eu pequei. Eu cometi esse pecado. É a minha fraqueza. Essa é a acusação. Depois de tudo aquilo que nós já vimos, que precisa ser vivido,
e mais acusação. A minha confissão, ela precisa ser específica. Na acusação, eu preciso dizer o pecado, o número de vezes. O que eu fiz, não como eu fiz, mas o que eu fiz e o número de vezes. Exemplo. Por que isso? Por que precisa ser específica e contar o número de vezes? Porque às vezes a gente ficou um tempo sem confessar e você vai lá e diz assim: padre, eu pequei contra a castidade, tive relação fora do casamento. Tá, tudo bem. Mas aí você ficou 4, 5 meses. Isso tem um peso diferente de você ter cometido uma vez só aquele pecado, que é outro peso. Então eu preciso chegar e dizer para o padre: padre, faz a primeira coisa que eu chego numa confissão e eu digo: padre, eu pequei e faz tanto tempo que eu não me confesso. Você precisa dizer quanto tempo faz que você não se confessa, porque ali ele vai tendo a noção de quanto tempo faz que você está cometendo aquele pecado se você não contar as vezes. Eu fiquei 5 meses sem me confessar, eu tive relação sexual fora do casamento, nem sei quantas vezes. Então o padre, ele vai deduzir com a luz do Espírito Santo, com a graça, ele vai dar a penitência, a absolvição diante daquilo. Os pecados graves, a minha confissão é inválida, já falamos sobre isso, né? É inválida. Se eu não confesso, a minha confissão, ela se torna inválida. Se eu deixo de confessar. Então, eu preciso confessar frequentemente para que eu não deixe nenhum pecado para trás. Essa é a confissão universal, né? O ponto universal dos nossos pecados. Tá, e se o padre esquecer de me dar penitência, a minha confissão se tornou válida? Vocês já se perguntaram disso algumas vezes? Alguém já saiu do confessionário sem a penitência? Eu já. Então, a nossa confissão não se torna inválida, ela é válida. Por quê? Porque o padre pode deixar de não querer dar a penitência. Mas aí você saiu da confissão: o padre não me deu a penitência, o que eu faço? Você escolhe uma penitência e vai rezar. Quantas vezes o sacerdote diz assim: escolha uma penitência e faça? Já viveram isso? Eu já vivi. Então, sempre, quando o padre não der a penitência, vá você e faça algo que vem no teu coração. Diferente da absolvição. Se o padre não der a absolvição dos pecados, a confissão é inválida. Então, a penitência é o que você vai fazer como penitência por causa dos pecados, né? Rezar 3 Ave Maria, rezar uma oração a Nossa Senhora, rezar uma oração ao Espírito Santo. Essa é a penitência. A absolvição é aquela oração que o padre ergue a mão e ele dá a absolvição dos nossos pecados. Se você sair do confessionário sem essa absolvição, a confissão é inválida. Então não saia do confessionário. O padre vai poder te dizer que ele não vai te dar absolvição. Vai. Por quê? Porque ali na confissão, a hora que você contar os teus pecados, vamos dizer assim: eu estou vivendo um relacionamento, estou morando junto com alguém, não sou casada e estou tendo relação sexual e vou lá e quero me confessar e me confesso contra o meu pecado. Beleza, você só foi lá contar para o padre do pecado. Por quê? Porque você tem esse propósito? Você tem o propósito firme de não cometer esse pecado? Se você tiver o propósito separar e beleza, tudo certo, é válida, ele pode te dar absolvição. Agora, se você voltar e continuar a tua vida vivendo junto com ele, tendo relação, não existe propósito. Então a confissão não é válida, o padre não vai te dar absolvição. Não está perdoando os pecados. Tá? Lembrem sempre, a absolvição é preciso. Padre, o senhor não me dá absolvição, às vezes ele esquece. Então peça:
Padre, o senhor me dá absolvição? Aí ele vai dar a absolvição. No momento que o padre ele dá a absolvição, você precisa rezar o ato penitencial. O pequeno ato de contrição ali, né? Ou aquele que a gente reza na Santa Missa, ou um outro ato penitencial. Esse ato penitencial é o momento que você verbaliza para Deus o que você se arrepende do teu pecado. Então ali você contou todos os teus pecados, no ato penitencial você verbaliza aquilo. Alguns pontos que eu anotei, até eu vou ler, porque já estou em cima do horário. Falta 5? Tá. Eu vou ler aqui, que é bem importante que eu vi. Sem a absolvição, a confissão é inválida e é considerada nula. Isso é importante e é chave, assim. Não existe lugar para fazer uma confissão. Em qualquer lugar é lugar de você se confessar. O padre ele pode te atender na rua, o padre pode te atender numa festa, num lugar que você tiver, você pode vir do ladinho e chamar o padre. Em qualquer lugar é lugar para se confessar. O pecado é pior que uma bomba atômica. Nós perdemos tudo. Eu achei bem profundo isso. Uma confissão mal feita pode ser inútil e até mesmo prejudicar a nossa alma. Pode prejudicar nossa caminhada espiritual, porque pode dar uma falsa ilusão de que estamos progredindo e nós não estamos. Então, se eu tenho o costume de fazer uma confissão, né? E ela, se está vendo assim, se está sentindo, essa confissão não está sendo válida, eu não estou sabendo me confessar, ela pode prejudicar a minha caminhada. Por quê? Porque isso tudo não vai me fazer progredir. E não me fazendo progredir na minha caminhada espiritual, o que vai acontecer? Eu vou me afastando, eu vou amornando, eu vou achando, mas se não está resolvendo nada, se eu não estou vendo resultado, eu nem vou mais confessar. É um grande erro, né? Se eu sei que me confesso mal, que escondo algum pecado ou não tenho propósito de mudança, essa confissão se torna uma confissão sacrílega. Por quê? Porque eu estou indo ofendendo diretamente e profanando o sagrado. Então, olha só, né? Se eu não acredito na confissão, eu estou ofendendo diretamente a Deus. Isso é um sacrilégio, porque ofende diretamente o sagrado. A verdadeira e válida confissão só depende do fiel. Para nós fazermos uma verdadeira e válida confissão só depende de nós. Porque Deus está ali e Ele quer nos resgatar. Ele quer nos libertar dessa escravidão. Só depende de mim e de você. O sacerdote ele não tem como saber se nós nos arrependemos profundamente. Padre Pio e João Maria Vianney tinham esse dom, né, de enxergar a alma do fiel. Mas os nossos sacerdotes, né, pode ser que alguns tenham, mas o sacerdote ele não tem esse poder, né? Alguns santos eles conseguem, né? Santa Faustina também tinha essa mística, né, de enxergar a alma das pessoas. Mas o padre não tem como avaliar. Então isso está no teu coração. Lembre sempre, enquanto o padre faz a oração da absolvição, é a hora de eu rezar o ato de contrição. Eu não posso esquecer disso, porque ali eu vou verbalizar que eu me arrependo. Amém? Tudo isso vem nos trazer que a justiça, essa justiça divina, ela precisa ser vivida a Deus verdadeiramente, ao próximo e a mim mesmo. Se eu cometo um pecado, eu estou indo ofendendo contra Deus, também contra o próximo, porque eu posso estar ofendendo, né? O próximo também pode ser pecado, e contra mim mesmo. Os pecados da castidade é isso. Eu estou profanando o templo sagrado do Espírito Santo que sou eu. Então, com tudo isso, assim, quem que vai nos iluminar? Quem que vai
iluminar nossa consciência para que nós realizemos uma boa confissão? O Espírito Santo. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos defender, para nos iluminar.